Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Saúdo a todos, amados irmãos e os amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. É motivo de alegria de estarmos unidos às meia-noite para juntos aprendermos de Jesus. Amém? Hoje darei aqui um tema que na verdade vai ser de muita avalia para todos que querem morar no céu. Amém? Deus seja louvado. O tema é: Deus faz acepção de pessoas? Então vamos discorrer na Bíblia e o que é fazer acepção de pessoas. Porque à luz da Bíblia, Deus, Ele faz acepção de pessoas. Porém, existe um critério para que Ele não faça acepção de pessoas. Então vamos passear na Bíblia e ver em que critério é esse que Deus não faz verdadeiramente acepção de pessoas. Pense comigo. Como muitos pregam, olha, Deus não faz acepção de pessoas. Se formos levar ao pé da letra, observe que ninguém iria para o inferno. E por que as pessoas vão para o inferno? Já que Deus não faz acepção de pessoas, como muitos pregam, e por conta disso, vive numa vida dissoluta. Então, meus amados, como disse a palavra, não deixe que ninguém os engane, que devemos conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. Como está escrito em Oséias, capítulo 6, verso 3. Então precisamos meditarmos na palavra e à luz da Bíblia provaremos que Deus faz acepção de pessoas, sim. Porém, existe critério para que Ele faça acepção de pessoas. Vamos à mensagem. Por exemplo, Tiago, no seu capítulo de número 2, ele vai nos exortar que não devemos usar de parcialidade, ou seja, fazer acepção de pessoas. Diz assim o texto, Tiago 2, verso 1 a seguir, como está escrito. Aleluia. Meus irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que, na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas
velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas se disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Amém? Oremos. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra, palavra viva e eficaz, que não volta, Senhor, para ti vazia. Que teu Santo, Divino Espírito Santo tome as mentes cativas a ti, de todos os irmãos e amigos que ouvirão esta mensagem, em nome de Jesus. Senhor da glória, fica conosco e fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, Tiago, ele está falando de favoritismo entre o pobre e o rico. Normalmente o ser humano, ele prestigiam, geralmente, pessoas que são doutoradas, ou seja, são homens formados, que têm anel no seu dedo. E aí, quando chega um homem, por exemplo, matuto, sem cultura, com roupas, digamos, não muitas, aliada, normalmente, o ser humano tende a prestigiar aquele que usa, por exemplo, gravata, chamam logo de doutor. Mas quando é um simples, eles realmente faz distinção. É isso que Tiago está dizendo, que não devemos fazer ou usar de favoritismo, colocar o bem vestido ou doutor, aleluia, em lugar de destaque. E quando chega humilde, com roupas humildes, simples, manda ficar em pé ou sentar aos seus pés. Isso é fazer acepção de pessoas.
Neste caso, Deus não faz distinção nem do rico nem do pobre. Deus punirá o rico quanto o pobre. Deus abençoará o rico ou o pobre. Para isso, tem critérios. Qual é o critério? Obediência, temer ao Senhor e obedecer às suas palavras. Sendo assim, ele pode ser rico como pobre, mas se ele for pobre, soberbo, não obedecer os mandamentos do Senhor, e o rico obedece, o rico observa os mandamentos, e assim o Senhor vai punir o pobre e vai honrar o rico, porque depende de critérios, ou seja, obedecê-lo e honrá-lo. Amém? Deus seja louvado. Então, Deus faz acepção de pessoas? Depende do critério. Porque, na verdade, muitos pregam erroneamente, dizendo, olha, Deus não faz acepção de pessoas. A pergunta é, se Deus não fizesse acepção de pessoas, ninguém, digamos, seria condenado. Sim ou não? Porém, o critério que Deus usa é um critério justo, porque a base do trono de Deus é juízo e justiça. Juízo para quem é desobediente, para quem é rebelde, para quem não obedece os seus mandamentos. Aí o Senhor vem com juízo, mas justiça para todos que o obedecem. Aí não tem acepção de pessoas. Pode ser rico, pode ser pobre. Então, tem critérios. Vamos, por exemplo, ver aqui pessoas que Deus vai punir exatamente com o inferno por conta se eles morrerem nessa prática. O escritor aos Coríntios, que é Paulo, o maior apóstolo do gentil, e ele escrevendo à igreja de Corinto, que é para mim e para você. E no capítulo de número 6, de primeira carta aos Coríntios, e seu capítulo de número 6, o verso 9 e 10. Ouça o que diz a palavra. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivo ou ativo, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Se nós formos olhar esta passagem sem critérios, poderíamos dizer que Deus sim faz acepção de pessoas. Mas aqui há critérios. Se essas pessoas morrerem nesta prática que abomina ao nosso Deus, que fere a sua santidade. Muitos dizem, Deus é amor, e Deus não vai punir aquele que se relaciona homem com homem, mulher com mulher, porque é por amor.
Isso, meus amados, não é amor. Isso é obra da carne, é paixão. E é obra da carne, Deus vai punir. Então Paulo diz que todos que morrerem nesta prática não terão salvação. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Ou seja, Paulo está dizendo, não deixe ninguém os enganar. Aleluia! Não deixes enganar nem os imorais, nem os idólatras. Idolatria não é só por imagem de escultura, que é abominável ao Senhor. Idolatria por pessoas, idolatria por time de futebol. Muitos dizem que o esporte é saudável, até deveria ser, mas nós vemos dia após dia pessoas matando por conta de time de futebol, rivalidade. Por exemplo, esse tipo de pessoas, se eles fossem parcialmente, fosse apenas no calor da partida, mas se tivesse amizade, ninguém quisesse matar o outro, bater no outro, puni-lo por conta que não faz parte do seu time de coração, então isso torna idolatria. E por conta da idolatria, Satanás tem feito muita, digamos, morte, matado muita gente, usando pessoas, porque ele é espírito e precisa de um corpo. Aí Paulo diz, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras. Por exemplo, idolatria por política. Estamos atravessando numa fase que nos últimos 2 anos vemos na nossa nação Brasil pessoas matando por conta de política, porque um torce pelo candidato A e outro pelo candidato B. E isso até na família, e até morte, inimizade, idolatria. Nem os adúlteros, adultério, sexo fora do casamento civil. Ou seja, se a pessoa convive maritalmente, vive em paz, não há briga, está tudo tranquilo, mas se não é casada no civil, está no pecado de fornicação. E nenhum fornicador entrará no reino de Deus. Paulo diz isso. Vamos ao texto. Mas ainda ele diz, nem os adúlteros, nem homossexuais, passivo ou ativo, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Mas a lista continua. No verso de número 16. Vocês não sabem que aquele que se une com a prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois tornarão
uma só carne. Aleluia! Mas aquele que se une com o Senhor é um só com Ele em espírito. Aleluia! Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo cometem. Mas quem peca sexualmente contra o seu próprio corpo, peca contra o seu próprio corpo. Paulo diz, e vai continuar no verso 19: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Meus amados, o nosso corpo é santuário do Deus vivo. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 3, verso 6, parte B, ele diz: casa de Deus somos nós. E se somos casa de Deus, santuário do Espírito Santo, temos que zelar por este corpo. Não temos que fazer como fazem os ímpios, por conta que estão cegos espiritualmente. Então, para os ímpios, tanto faz se eles estão em adultério, se eles estão na bebedice, se eles estão na idolatria, porque o pecado nos separa de Deus. Mas quando alguém se converte a Cristo pela fé, então ele agora é nova criatura. 2 Coríntios 5, verso 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O que é que Paulo está dizendo? Hoje somos crente em Cristo Jesus, cristão. E nós sabemos que o pecado nos separa do Deus vivo. Então, como diz a palavra, todos que o temem não anda em pecado. Assim está escrito no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 20, aonde o apóstolo, melhor dizendo, o profeta Moisés, ele fala ao povo hebreus, dizendo que, na verdade, o temor ao Senhor nos livra de pecar. Glória a Deus. E nós sabemos, pela palavra de Deus, tudo que você e eu fazemos em oculto, Deus vê. Provérbio, capítulo de número 15, verso de número 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Terra somos nós. Sobre todo ser humano. Sobre os bons e os maus. Então ele vê tudo. E nós sabemos que ele vê tudo por temor a ele, por reverência, por honrá-lo, por glorificar o nome dele, não entristecê-lo, então não pecamos mais. Até porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado.
Por isso que nesta relação de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, do 16 ao verso 20, todos que morrerem nesta prática, na prática da impiedade, da injustiça, da idolatria, do homossexualismo, fornicação, adultério, todos que morrerem nesta prática não têm salvação. Aí perguntamos, Deus faz acepção de pessoas? Sim. Depende do critério. Porque se ele não fizesse acepção de pessoa literalmente, segundo a palavra, então poderíamos pecar. E ele não ia punir ninguém, sim ou não? Mas há critérios. Como é que Deus não faz acepção de pessoas? Vamos à palavra. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, quando ele entra na casa de Cornélio era italiano, não fazia parte do povo hebreu. Então Cornélio era um homem que praticava esmola, era um homem que temia a Deus, era um homem que orava continuamente com a sua casa. Aleluia! Então Deus se agradou e ali Deus manda o anjo falar para Cornélio, para que ele, primeiramente o anjo diz, Cornélio, suas orações e suas esmolas chegou diante de Deus. E ele manda que você mande chamar a Pedro por sobrenome Simão. Ou Simão por sobrenome Pedro, porque na verdade o nome dele era Simão. Pedro foi Jesus que acrescentou. Então ele manda chamá-lo. E quando Pedro vem com alguns irmãos, já avisado pelo Espírito Santo, porque naquela época, povo judeu não entrava na casa dos ímpios. Ímpios para Deus era todos aquele que não era israelita, povo hebreu, povos, nações, para Deus era ímpio. Hoje, quando alguém, não importa de onde ele é, se ele é chinês, português, se ele é francês, se ele é brasileiro, se ele se converte a Cristo, aí sim, se ele vai seguir a doutrina, aí Deus não faz acepção de pessoas. Ele pode ser de qualquer nação, desde que observe o mandamento de Deus e obedeça. Para essas pessoas, como diz aqui Pedro, quando ele começou a falar de Jesus na casa de Cornélio, e todos que estavam lá, os amigos, vizinhos, foram batizados com o Espírito Santo. Aí em Atos 10, seu capítulo de número 10 e o verso de número 34 e 35. Diz assim, glória a Deus. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, não faz acepção de pessoas. Mas ele vai dizer no verso de número 35, como é que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Verso 35 diz, mas de todas as nações
aceita todo aquele que o temem e faz o que é justo. Aleluia. Sendo assim, abandonando a injustiça, abandonando a prática do pecado, aí Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele ainda é mais enfático. Em Romanos, no seu capítulo de número 1, verso de número 16, Paulo diz assim: glória a Deus, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois dos gregos, ou seja, as demais nações. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Antes de Jesus vir a esta terra, antes de encarnar, se, digamos, nascer de mulher, se tornar homem, literalmente, Jesus, ele veio com a missão de morrer por todos como ele morreu por todos. Muitos erroneamente diz que Jesus morreu por alguns, por isso que todos não vão se salvar. É mentira, é engano, é uma hermenêutica errônea, texto sem contexto, uma exegese errada. Porque segundo a carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 5, verso 15, está escrito: e ele morreu por todos, para que todos que vivam, não viva mais para si mesmo, mas viva para ele que morreu e ressuscitou. Então ele morreu por todos. Aí Deus não faz acepção de pessoas, porque ele morreu por todos, porém, há critérios. Ainda outros textos falando que ele morreu por todos. João 3,16. Esta palavra todos conhecem, conhecido como a mensagem clássica, biblicamente falando. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, e este mundo aqui é o ser humano, não é exatamente os costumes, as tradições do mundo, não, é o ser humano. E a Bíblia diz, porque Deus tanto amou o mundo, poderemos trocar o mundo por ser humano, que deu seu Filho unigênito, único, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso de número 17, porque Deus mandou teu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, o ser humano, mas para que todo seja salvo por meio dele. Aleluia! Glória a Deus! Tem mais. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Evangelho que escreveu João, no seu capítulo de número 4. Quando Jesus falando com aquela samaritana, o samaritano era inimigo do povo judeu. Eles não se cruzavam, digamos assim. Era inimigo. Mas quando Jesus, ele fala para aquela mulher samaritana, e ela reconhece que ele é o Messias, e ele disse tudo o que ela
tinha feito, e ela corre aos seus conterrâneos, os samaritanos, e lá ela diz: olha, o homem que eu encontrei lá na fonte falou tudo da minha vida. E aí espalhou a notícia, todos foram ao encontro de Jesus. Quando chega no capítulo 4, verso 42, e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos sabemos, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo, ser humano. Deus seja louvado. Então Jesus, ele disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós, não é alguns, todos vós, que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O convite é para todos, vim até Jesus. Aí não faz acepção de pessoas. Ele pode ser preto ou branco, ruivo ou pardo, pobre ou rico, homem ou mulher, escravo ou livre, não tem acepção de pessoas. Para a salvação, aí sim tem critérios, como já falamos, e tem mais palavra, texto e contexto, para não ter dúvida. Então Jesus, ele veio e morreu por todos. Ele é o único Salvador do mundo. Como também está escrito, o apóstolo Pedro falando, o escritor é Lucas, mas a fala de Pedro, Atos 4, verso 11 e o 12, está escrito, glória a Deus, diz assim: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, o qual devemos, aleluia, buscar para ser salvo. Então, meus amados, salvação é só na pessoa de Jesus. E para ser salvo, não há acepção de pessoas. Todos que vêm a mim, disse Jesus, jamais lançarei fora. João Evangelho, no seu capítulo de número 6, e o verso de número, aleluia, glória a Deus, Evangelho capítulo 6 de João, e o verso de número 37, ele diz: todo que o Pai me der, vem a mim, e os que vêm a mim jamais lançarei fora. Glória a Deus. Amados, e a palavra diz, 1 Timóteo, capítulo 2, e o seu verso de número 5, está escrito, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Salvação só na pessoa de Jesus. E Jesus disse: todos que vêm a mim, de maneira alguma lançarei fora. Seja preto, branco, ruivo, seja, aleluia, estrangeiro, brasileiro, para ele, aí não tem acepção de pessoas. Para vir a ele aceita todos. Porém, para a salvação, tem critérios. Não é do seu jeito, nem do meu jeito. Muitos dizem,
basta apenas confessar Jesus, porque Ele já fez tudo na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é a sua e a minha salvação. Não é por aí, meus amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Aleluia! Paulo escrevendo a seu segundo filho na fé, Tito, e ele vai dizer o seguinte, Tito, capítulo de número 2, verso 11, aqui fica bem claro de que forma eu e você vamos galgar o céu. Para isso precisamos fazer o que a palavra nos ordena. Então Tito 2,11 diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ser humano. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa graça de Deus é Jesus. Olha o que diz o verso 12. Ela, a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, tudo que é paixão, futebol, política, novela, dinheiro, por aí vai. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente, aleluia, seu, dedicado a praticar boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Amados, e o verso ainda 15 diz, é isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Glória a Deus. Então a graça, que é Jesus, nos ensina a abandonar as práticas mundanas, idolatria, imoralidade sexual, paixões por política, por futebol, avareza, que é amor dinheiro, deixar de ser trapaceiro, mentiroso, e aí nos santificar, nos separar, porque a palavra santo é separado das práticas mundanas. Glória a Deus. Se todos nós seguir esta regra, seguir esta prática, aí não tem acepção de pessoa, percebe? Caso contrário, aí sim haverá acepção de pessoas, porque a própria palavra diz, em Mateus capítulo de número, aleluia, capítulo de número 25, verso 33, que naquele dia o próprio Senhor vai fazer separação das ovelhas para os bodes. Bode é aquele que não obedece
mesmo fazendo a confissão em Cristo, crendo que Ele é o Salvador do mundo, mas se não obedece, não adianta ser apenas, aleluia, crente Raimundo, pé na igreja e outro no mundo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Já demos várias passagens onde mostra que para você e eu ser salvo, há critérios e Deus vela com a sua palavra para que se cumpra. Jesus disse: sangue de Cristo tem poder. Meu Senhor, diz assim a palavra, glória a Deus. Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas, mas a todos que lhe obedecem, aí Ele não faz acepção de pessoas. Por exemplo, em Mateus capítulo de número 22, verso 14, está escrito: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Seria acepção de pessoas? Dependendo do critério, sim. Se obedece, não tem acepção de pessoas. Mas se é rebelde, desobediente, aí sim, não serão salvos. E vamos mostrar aqui uma relação, de novo, se morrerem nesta prática, não terá salvação. Por exemplo, quem vive na carne. Paulo escrevendo à igreja de Gálatas, e ele diz assim, capítulo 5, verso 19 ao 21. Glória a Deus. As obras da carne. O que é a obra da carne? É o desejo da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação da vida, do mundo. Então em Gálatas 5, 19, está escrito assim, glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. Ele já falou lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, 10 e do 16 ao 20. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme. Ciúme é coisa do diabo. Por conta de ciúme se mata. Ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Todos que andam na carne, se morrerem nesta prática, não terão salvação. Porém, todos que andar no Espírito, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor. Quem andar em amor, não é paixão. Muitos matam em nome do amor que é paixão. Paixão mata, amor cuida. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há condenação. Leia que é isso. Contra essas coisas não há condenação. Uma muriçoca aqui perturbando.
há poder no sangue de Jesus. Amados, vamos andar no Espírito, porque quem anda no Espírito não há condenação. Olha o que diz o verso 24 de Gálatas 5. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Aleluia! Os que pertencem a Cristo Jesus crucifica a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Deus seja louvado. Amados, cuidado com essas pregações coach que você ouve, vemos nas redes sociais, também em muitas igrejas, aonde já deixaram a cruz, a pregação da cruz. Ou seja, não é a cruz. Cruz é maldição. Mas a pregação da cruz é poder de Deus para nós que estamos sendo salvos. Paulo diz assim: pois a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Glória a Deus. Vamos ver de novo onde há critérios para não ter acepção de pessoas. Ainda em Gálatas, no capítulo de número 3. Olha que diz a palavra. Verso de número, aleluia, 10 ao 13. 10 diz assim: já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, porque só em Cristo é que é quebrada essa maldição. Prática da lei: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, morte por morte. Essa era a prática da lei. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Aleluia! É evidente, verso 11, que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem pratica ou quem praticar estas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, numa cruz. Então a cruz é maldição, mas a mensagem da cruz é bênção. E por que a mensagem da cruz é bênção? Porque lá Jesus, ele se fez maldição no nosso lugar. E ele morreu por todos, todos que abandonam a sua prática do pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aí vamos segui-lo de acordo com a sua palavra. E se eu e você obedecemos a palavra de Cristo, não basta apenas crer. Melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel, capítulo de número 15, verso 22. Glória a Deus. Ainda em Gálatas 3, e no verso de número 14 diz assim: Cristo, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios,
para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Então sabemos que em Cristo não há acepção de pessoas. A palavra aqui, ímpio, são povos, nações. Para Deus são ímpios. Mas quando se converte a Cristo, aí passamos a ser igreja. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aí ele diz, para que em Cristo, isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, que é o Espírito Santo, mediante a fé. Glória a Deus. Ainda no verso de número 26, Gálatas 3:26, diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus. Filho de Deus, somente em Jesus. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois o que em Cristo foram batizados, em Cristo se revestiram. Não há judeu que antes, para Deus era só o povo hebreu, israelita. Mas aqui Paulo diz, a igreja de Gálatas, que em Cristo não há acepção de pessoas, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos são em Cristo, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Porque na verdade Abraão, a promessa foi para o povo de Israel. Mas o Senhor disse a Abraão que através dele todo o povo da terra seria abençoado. Os que o abençoassem, Abraão, seria abençoado, mas os que o amaldiçoassem, seria amaldiçoado. Então a promessa é Jesus. Todos que não aceitam Jesus já estão condenados. É o que diz a palavra, se morrer sem Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Diz assim a palavra em João, seu capítulo de número 3, e agora o verso 20, vai dizer assim: glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. João Evangelho, capítulo 3, e o verso 18. Quem nele crê, e esse crer aqui é obedecer. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Aleluia! Ainda o verso 19 diz: este é o julgamento. A luz, que é Jesus, vê o mundo, mas os homens, ser humano, amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Ou seja, porque que muitos não querem ser cristãos? Porque não querem abandonar a prática do pecado. Porque o pecado é prazeroso para a nossa carne, mas esse prazer, ele é efêmero, passageiro, mas em Cristo é eterna. De que adianta o homem, ser humano, ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder a sua alma? Aleluia! Que recompensa dará a ele a sua alma? Meus amados, vamos meditar na palavra, vamos
orar, jejuar, porque essas três coisas nos aproxima de Deus e nos afasta do diabo. Tiago 4, verso 7. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vocês. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando jejuamos, oramos e meditamos na palavra, nos aproximamos de Deus e Deus de nós. E nós fugimos do diabo e ele de nós. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, vamos aqui já para o final. Deus faz acepção de pessoas? Depende do critério. O critério para a salvação depende de você e eu sermos obedientes à sua palavra. Se nós formos obedientes, aí sim, não há acepção de pessoas. Mas todos que não o obedecem, aí sim haverá acepção de pessoas. Porque só vai ser salvo os que lhe obedecem, os que praticam a sua vontade. Amém? Glória a Deus. E a sua palavra. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela, ou seja, o mandamento dele não é pesado. Primeira carta de João, capítulo 5, do 1 ao 3, diz assim: todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Amém? Glória a Deus. Meus amados, já chegando ao final desta mensagem, aonde fiz uma pergunta: Deus faz acepção de pessoas? Tem uma interrogação? Depende, tem critérios. Olha, é o próprio Deus que vai colocar o ser humano desobediente no inferno. Não é o diabo, é Deus. No capítulo de Mateus, capítulo de número 10, verso 28. Palavra de Jesus. E ele diz assim, verso 28 de Mateus 10. Não tenha medo do que mata o corpo, e não podem matar a alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. É Deus. É Ele que vai lançar no lago de fogo todos que não obedecem os mandamentos de Cristo, que é a glória de Deus. Ainda, rapidamente, vamos ler aqui, aonde diz, glória a Deus, Deuteronômio 17, 18, está escrito assim, glória a Jesus, quinto livro da Bíblia, repetição da lei, escritor é Moisés, seu capítulo de número 17, e o verso 18, olha o que está escrito, glória a Deus, quando subir ao trono do reino, quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos seus cuidados dos sacerdotes e levita,
19, trará sempre esta cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todo estes decretos. Aleluia! Então, meus amados, há critérios para que Deus não faça acepção de pessoas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Já encerrando esta mensagem, olha que diz Salmo 89 e verso 14: porque a base do trono de Deus é juízo e justiça. Não esqueça, a base do trono de Deus é juízo e justiça. Juízo para todos que não obedecem. Justiça para todos que os obedecem. Simples assim. Glória a Deus. Ainda, glória a Jesus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Em glória a Jesus. Apocalipse. E aqui vamos encerrar. Apocalipse, capítulo de número, último livro da Bíblia, que é revelação dos últimos tempos. No capítulo de número 21, verso 8, tem de novo uma relação de todos que morrerem nesta prática. Não terá salvação. Mas os covardes, quem são os covardes aqui? São todos que se convertem a Cristo, mas não fala de Cristo. São crente 007, ou seja, oculto. Só na igreja que sabe que ele é cristão. Jesus levantou homens e mulheres para pregar as boas novas. Amém? Mas os covardes, os incrédulos que não crê, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, não haverá acepção de pessoas para todos que o obedecem. Aí pode ser grego, judeu, livre, bárbaro, cita, escravo, livre, homem e mulher. Não importa se é rico ou se é pobre, preto ou branco, não haverá acepção de pessoa para todos que aceitam Cristo, aleluia, em seu coração pela fé e que lhe obedece. Amém? Deus seja louvado. Então, meus amados, não deixe que ninguém os engane, porque de Deus ninguém engana, e Deus vela com a sua palavra para se cumprir. O próprio Senhor Jesus disse, em Mateus capítulo de número 24, verso 35, passarão céu e terras, mas as minhas palavras não hão de passar. Não esqueça disso. Então, como Tiago disse, que eu e você, que agora somos de Cristo, não podemos ser imparcial. Temos que ser justo. Ali está falando disso, de justiça. Não ser imparcial. Não depende da cor da pele, não depende do anel de ouro, da gravata, não depende da cor. Não devemos ser, aleluia, parcial. E encerrando essa mensagem, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, mais 2 versículos, glória a Jesus. Colossenses, capítulo de número 3, verso 23. Está escrito,
Glória a Jesus. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como ao Senhor, e não para os homens, ser humano. Verso 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, que é Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Amém? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Não se esqueça que Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado, não importa, aleluia, patente, cor, raça, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Quem confessa e abandona, encontra de Deus misericórdia. Mas quem endurece o seu coração nunca prosperará. Provérbio 28, 13. O que a palavra está dizendo? Se você e eu confessar os nossos pecados e abandonar, Deus usa de misericórdia. Não há acepção de pessoas. Percebe? Mas quem endurece o coração, aí nunca prosperará. Então, acepção de pessoas não há quando se obedece à palavra. Mas quando não obedece, aí sim haverá acepção de pessoa. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Shalom, Adonai, e um grande abraço. Amém?